Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Vadelma Mello, que já aguarda ali para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar, que é Filosofia em Cena, Saberes e Métodos em Travessia. Uma experiência contextualizada entre arte e filosofia no ensino médio. Mas antes, primeiro de tudo, Vadelma, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida, obrigada. Vadelma, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Vadelma, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Eu sou Vadelma Mello, sou autora aí do Filosofia em Cena, Saberes e Métodos em Travessia. Sou graduada em Filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Fiz mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente sou doutoranda pela Universidade Autônoma de Assunção. Eu estou na educação básica há 20 anos e gosto muito do que faço. A minha trajetória ela é marcada pelo diálogo entre filosofia, arte, e educação. Eh, eu procuro desenvolver um trabalho comprometido com as raízes culturais, com a identidade cultural. Agora, no doutorado, eu tenho trabalhado muito mais isso. E sempre gostei de trabalhar de forma contextualizada. Esse livro é fruto de um trabalho justamente de contextualizado entre arte e filosofia, uma prática interdisciplinar que até antecede muitos diálogos, muitas reflexões aí que colocam o estudante como protagonista. Que bacana, Vadelma. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco também da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Eu decidi escrever o livro, já era uma coisa que estava na minha lista, assim, estava pendente, né? E diante da rotina intensa, eu não encontrava tempo. E chegou um momento que eu precisava tempo para fazer as coisas que estavam naquela listinha que provavelmente eu só ia poder fazer quando eu me aposentasse. E então eu comecei a fazer isso. Essa primeira coisa vai ser, uma das primeiras coisas vai ser o livro, e comecei a escrever. E esse livro, ele é fruto da minha pesquisa do mestrado, e eu fui fazendo uma releitura, fui dando uma melhorada e comecei a busca pela editora. Comecei a fazer uma pesquisa e, assim, uma análise de cada uma, fui entrando em contato, tendo uma conversa, fui sentindo, assim, o clima e descobri que a Diálogo Freiriano tinha lá uma amiga minha também que já tinha publicado, a Cassandra, e então eu fiquei mais segura até, e aí já decidi fechar, fazer a primeira reunião para a gente acertar os detalhes aí. E foi um processo muito bom e que até assim, me acrescentou muito como escritora, porque já estou escrevendo meu segundo livro. Coisa boa, coisa boa. Isso é importante reforçar antes da gente seguir esse trajeto que a Vadelma fez, que foi pesquisar, foi saber quem que conhecer outros autores, conhecer o trabalho da editora, também sentir, né, essa questão de quem realmente tá propondo fazer um trabalho sério, porque hoje em dia na internet a gente encontra vários serviços, só que nem sempre quem está oferecendo aquele serviço realmente tem o propósito de oferecer um trabalho de verdade, de excelência. No caso da Vadelma, ainda juntou o fato de que ela conhecia alguém que também já havia publicado conosco. Então é muito bacana também
ter esse conhecimento de como foi que o autor conheceu a editora. Pesquise, pesquise bastante para que você não se frustre mais na frente e você entregue. Muitos autores comparam aqui lançar um livro como ter um filho, então muitas vezes você não vai entregar o seu filho para qualquer pessoa, né? Então é importante fazer esse processo que a Vadelma fez também de pesquisar bastante. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro dela, que é Filosofia em Cena, Saberes e Métodos em Travessia. Uma experiência contextualizada entre arte e filosofia no ensino médio. E agora vamos falar de fato sobre ele. Antes de tudo, eu já ia esquecendo. Aqui embaixo, se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição, você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Vadelma. Agora sim, eu gostaria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu também deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Vamos lá. Eu já trabalho com projeto há muitos anos, e aí eu venho percebendo que a cada ano a gente desenvolve um projeto e uma coisa nova, assim, e que tem um resultado positivo no processo da educação, do ensino, da aprendizagem, e que vai ficando esquecido. E eu comecei a perceber, assim, essa lacuna aqui no meu contexto, né? E quis dar visibilidade a esse trabalho que a gente faz como professor. E então esse projeto, que era um grupo de teatro, que a gente fundou na escola, um grupo interdisciplinar, que misturava arte, filosofia e outras disciplinas. E eu quis escrever sobre esse projeto. Esse projeto, ele também foi estudo de caso da minha pesquisa do mestrado. E então, foi um trabalho muito marcante e eu resolvi escrever sobre esse projeto. E já estou também aí na escrita de outros projetos, porque eu acho importante que a gente registre essas ações e que elas sirvam também como podem ser possibilidades de serem replicadas em outros contextos também. Então, eu achei isso importante e foi isso que mais me motivou. E também o desejo de escrever, né? Eu acho que o que você falou aí sobre ter um filho, escrever um livro, aquele ditado, plantar uma árvore, eu acho que isso fica um pouco na gente, né? E eu achava que eu devia isso sim, e comecei a escrever. Bem, ao folhear e a ler o livro, vocês vão ver logo lá, é uma escrita acadêmica, né, da educação, sobre educação. Então, o público-alvo são pessoas realmente que estão envolvidas com o processo da educação. Eu separei a escrita em 7 capítulos, então a gente vai ter uma reflexão inicial sobre essa travessia metodológica, que é um estudo de caso sobre esse grupo de teatro, que a gente trata sobre filosofia e leva para a arte, né, na encenação. E vai falar um pouquinho como a gente faz essa travessia realmente, né? Que esse, para mim, se tornou um conceito na educação, essa questão da travessia, porque se trata da gente conseguir construir um conhecimento de forma mais significativa, né? É construir ali, professor, aluno, a gente foge totalmente daquela noção tradicional de que o professor ele vai levar conhecimento e a gente constrói esse conhecimento junto. Então, a gente vai ter também um momento lá no livro da cronologia do processo, né? Onde eu vou falar sobre os principais 15 momentos que tivemos do grupo, né? Desde as primeiras discussões filosóficas, os ensaios, a decisão, assim, de montar uma peça teatral, então os ensaios e aulas de campo, entre outras coisas, assim, a cronologia do processo vai falar sobre esses momentos, que foram momentos, assim, de muito significantes, e que
eu, junto com o grupo lá, a gente conseguiu estabelecer laços, assim, afetivos, foi uma experiência muito, muito boa, muito bacana e muito marcante para mim, eu acho que não só para mim, mas para eles também, a gente consegue manter uma conexão bacana até hoje. E também lá no livro você vai, encontrar uma reflexão sobre interdisciplinaridade, né, o projeto ele é interdisciplinar, e ele vai colocar principalmente arte e filosofia em cena, literalmente. Também vamos ter um capítulo dedicado ao Jean Paul Sartre, que é o nosso escolhido. A gente trabalha uma obra desse filósofo, que ele também é dramaturgo, né? Esse filósofo francês, que é a obra Entre Quatro Paredes. Então, a gente faz aí a leitura, a reflexão filosófica sobre a obra e a gente decide, então, montar essa peça, o Entre Quatro Paredes, do Sartre. Então, nesse capítulo, vocês vão encontrar aí uma contextualização sobre a filosofia sartriana também. Vamos ter um momento também de reflexão sobre os horizontes metodológicos, né? É uma análise da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né, como um caminho de reinvenção da escola e de construção desse conhecimento significativo que tanto se busca hoje, né? Vamos ter também uma reflexão sobre as metodologias ativas. Esse projeto, ele já tem uns bons anos, foi do meu mestrado. Na época não se falava tanto assim, não era tão popular as reflexões sobre metodologias ativas, mas a gente já trabalhava com o projeto, e depois disso se delineou assim muito mais, de uma forma muito melhor, assim, mais compreensível, toda essa importância aí das metodologias ativas, e hoje está super em alta na educação, né, as inovações aí de métodos, as metodologias ativas. E para finalizar o livro, a gente fala sobre, eu falo sobre os limites e potencial de replicação, que eu acho que eu até já falei aqui, que há uma análise sobre os desafios, né? Nem tudo são flores. A gente encontra esses desafios, então, todo o trabalho que a gente desenvolve, a gente vai ver pontos assim de atenção, pontos muito positivos, mas também pontos de atenção. É, Cada experiência é única, então, se eu for fazer o projeto com outra turma, será uma nova experiência, eu terei novos resultados. Então, esse último capítulo é uma reflexão sobre esses desafios e possibilidades de replicação dessa metodologia, dessa ação, né, desse projeto, em outros contextos escolares. Então, é isso. Eu espero que quem lê o livro goste, que possa ser inspiração para esse processo de construção do conhecimento significativo. Eu realmente amo muito o que faço, faço com muito amor, com muita dedicação, e eu acho que isso conta muito também para que a gente coloque amor, não só no que na minha prática docente, mas no livro. Eu acho que eu consigo também mostrar um pouco desse amor todo que eu tenho pelo processo de educação, pela educação, nesse livro. Que bacana, fica o convite à leitura da obra da Vadelma, então, Filosofia em Cena, Saberes e Métodos em Travessia. E, novamente, reforço a você que se você se interessou pela obra dela, agora que ela explicou um pouco mais, deu um spoiler e já atiçou, vamos assim dizer, a tua curiosidade pela leitura, então aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso à obra da Vadelma, Filosofia em Cena, Saberes e Métodos em Travessia. Agora, ainda com a capa em destaque, eu gostaria que tu falasse mais sobre ela e como é que foi a tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. É... foi um processo, foi tudo novo para mim, né, o primeiro livro, mas assim, eu fiquei muito segura em cada etapa, e a capa
eu quis, assim, colocar um pouco da minha cara, assim, no sentido do eu quis colocar um pouco do tema, de tudo que eu vivi, do que eu senti, do que eu aprendi, com esse projeto, e que ele foi ressignificado mais uma vez para mim, com essa escrita, com essa análise aí para publicação do livro. E então eu, nas reuniões da capa do livro, eu ia sugerindo, assim, ideias, como eu imaginava, assim, como eu queria, e realmente ficou como eu pensei, e é isso, eu fiquei super satisfeita. Eu gosto da capa, eu olho para a capa assim e eu me vejo, eu gosto do que eu vejo, eu acho que traduz inicialmente, assim, resume a ideia da obra. Que bacana, que bom saber que tu se sentiu acolhida, bem atendida, que o pessoal do design, da diagramação conseguiu trazer à tona, fisicamente, vamos assim dizer, aquilo que tu imaginava para o teu livro e tu poder enxergar isso hoje, estar satisfeita com o trabalho é muito bacana, muito bom de ter esse feedback por parte do autor. Agora a gente segue para o final do nosso bate-papo e para a gente concluir, Vadelma, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho, muitas vezes, de publicar um livro, seja ele autoral, seja ele o resultado do TCC, do mestrado, do doutorado, mas que por algum motivo ainda não a fizeram. Que mensagem tu deixa para essas pessoas? Ai, primeiramente, não percam tempo. Muitas vezes, assim, eu vou falar da minha experiência, né, do meu processo. Eu achava uma coisa muito difícil publicar. Eu sempre gostei de escrever, eu tenho, assim, já tinha outras ideias de livro, com temas diferentes também, e tenho isso guardado, mas eu achava que o processo de publicação era algo que estava muito distante de mim, muito difícil, que achava que era algo que não era para mim. E, quando eu cheguei aos 40 anos, eu fiz uma reflexão, assim, geral da minha vida, e eu percebi que talvez eu já tivesse vivido metade ou mais da metade da minha vida, e eu percebi que eu não ia ter muito tempo, para realizar, assim, alguns sonhos que estavam ali na gaveta esperando tempo. E eu resolvi organizar a minha rotina de modo que eu tivesse sim tempo para ir colocando, esses meus planos aí em prática. E eu não perdi tempo e comecei a escrever, e comecei a busca pela editora e comecei todo esse processo que culminou nesse momento aqui. Estou aqui com o meu livro, deixa eu ver se eu encontro um aqui, mas você já mostrou aí, né, mas eu tenho aqui, vou aproveitar para mostrar. Eh, Esse ainda está aqui embalado, então hoje estou aqui com o meu livro em mãos e é a realização de um sonho e eu estou super feliz com isso. Acho que eu me devia isso e agora eu não vou parar, vou continuar escrevendo. Então quem tem esse desejo, não perca tempo também. É algo que só precisa da gente começar. Fica então a mensagem da Vadelma para você que ainda não publicou. Não tenha medo, não fica aí esperando o momento certo vir, porque muitas vezes a gente fica esperando, esperando, esperando e o momento certo nunca chega. E aí a oportunidade passa. Então não tenha medo, coloca o teu conhecimento para circular e faça como a Vadelma. Vê, procura, pesquisa, vai saber, vai conhecer outros autores. Às vezes você tem um amigo que já publicou com a gente. Então, coloca o teu conhecimento para circular e é como a gente diz aqui na editora, é um dos pilares da gente, que é publicar abre portas. Então, não deixa, não fica com a tua pesquisa parada aí. Muitas vezes tem alguém que está só aguardando ter acesso a ela para poder também, muitas vezes, dar continuidade. Então, vamos lá, vamos publicar, vem com a gente. Vadelma, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também.
Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.